Quando se trata de mercado de trabalho, envelhecer deixou de ser sinônimo de despedida para virar potência. A longevidade aumentou e as carreiras também mudaram. Mas o mercado de trabalho está preparado para essas trajetórias? No episódio de hoje a gente vai falar sobre reinvenção, propósito e permanência. Experiência e maturidade são diferencial competitivo e não mais passado. Hoje a gente vai falar sobre resistência, protagonismo e permanência, com duas jornalistas que são atuantes, produtivas e cheias de histórias para contar. Então, com vocês, Alice Urbim, Fátima Torres, sejam muito bem-vindas ao Fala Mercado. Olha só, elas inclusive, vou contar pra vocês que antes da gente começar, elas deram um nome pra este episódio. Qual é o nome, Fátima? É quando as véias se metem de pato a ganso. A Alice tinha outro. Bonitinhas, mas extraordinárias. Aguardem, esse episódio promete. Bom, meninas, deixa eu contar pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. A Fátima já esteve aqui, está de volta ao Fala Mercado. Então, é tudo com vocês. Vamos nessa? Vamos, Preparadas? sim. Preparadas. Vocês já nasceram preparadas, né? Preparadas. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte. Em que momento vocês perceberam que envelhecer no mercado de trabalho não significaria necessariamente parar, se aposentar? Agora eu vou viver de crochê na minha cadeira de balanço e posso reinventar a minha própria trajetória. Quando que isso aconteceu na vida de vocês? Quem começa? Olha, vai ser difícil fazer crochê porque eu não sei. Eu teria que fazer um curso. Eu também não sei, tá? Essa área de crochê, cozinhar, sabe essas coisas assim? Não sei como é que é pra ti, Alice. Não. Também não combina. Não. Olha, eu sinto que o etarismo, para mim, começou aos 40 anos. Jura? Quando eu estava numa reunião num cliente e tinha uma galera muito jovem, era o tempo do e-mail, e aí eu era assessora de imprensa de uma grande empresa de varejo aqui de Porto Alegre, e quando eu saí da reunião, eu fui para a Fato, na época, que era antes da FTCom, alguém mandou um e-mail dos guris da turma jovem e não se deu conta que tinha copiado todo mundo. Ai, meu Deus. E disse assim, escuta, e a opinião daquela velha? E eu, que me achava, assim, muito moderna, olhei e disse, gente... Tapa na cara. Eu tô velha, então. Meu Deus. E eu tinha 40. Meu É que Deus. mulher e idade... Tu pode ter 20, tu pode verdade. ser 70, tu vai aos poucos sendo descartada. É uma cultura, é algo que é planejado, né? Então, assim, já não vai servindo para aquilo que a sociedade quer. Né? Para mim, começou lá, e eu nunca me senti velha, porque eu meio que já nasci velha, sabe? Sabe aquela coisa? Tudo pra mim... Ai, para com isso! Tudo pra mim começou mais tarde. Tudo. Então, assim, hoje eu sinto que eu tenho 50 na cabeça. Mas o meu corpo é um corpo que cai. E o Hitchcock copiou de mim, assim. Entendi. Essa frase é tua, na verdade. Entendi. Hitchcock. Melhor aí. Então, assim, eu acho que... a velhice como peso, como aparência, como tudo numa mulher, é cobrada. Mulher é cobrada sempre. Então a velhice é um item a mais. Eu lembro que a Tânia Carvalho, quando se aposentou, eu lembro de ter entrevistado ela na época da aposentadoria, ela disse, eu não quero envelhecer na televisão. Eu não quero ficar velha na frente das câmeras. Porque isso já é uma cobrança natural. Sim. Como é que foi pra ti, Alice? Não, eu acho assim, ó, eu sempre pensava, né? Para mim, assim, foi aos 50 anos, eu entendi, assim, que eu tinha menos tempo para frente do que eu tinha para trás. Então, a primeira coisa era assim, existe o tal declínio inevitável da meia-idade? Essa era a minha pergunta. Então, eu fui começar eu sempre quis estudar um pouco isso, para ver se isso era verdade, se não era,
se isso tinha a ver com outras coisas. Então, é impressionante porque só aos 60 e poucos anos, hoje eu estou com 71, que chegou esse livro aqui na minha cabeça, para mim, de um cientista social americano que se chama Arthur Brooks, Cada Vez Mais Forte, que eu vi esse cara dando uma entrevista para a Ofra. E ele falava assim, para evitar o declínio da meia-idade, eu vou mostrar para vocês 3 portas. A primeira é a porta que tu nega o envelhecimento, que eu chamei de pé na cova. Né? A segunda é a tal da aposentadoria, ou que tu resolve ficar em casa fazendo crochê, certo? Que eu não tenho nada contra, certo? Que eu chamei de pé na pantufa. Tá. E a terceira porta que ele fala é a porta das novas habilidades, que é a porta do eterno aprendiz, que é como é que tu enxerga depois da meia-idade. Porque tu tem que exercitar a neuroplasticidade que está aberta no teu cérebro. E está a 1000. Está a 1000. Então, assim, a cada nova experiência, novas conexões. Novas oportunidades. Novas oportunidades. Então, a cada dia tu tem que fazer alguma coisa nova. E qual é o nome da terceira porta? Pé na porta! E que aí, é o nome da tua palestra, né? É o nome da minha... Que acabou sendo o nome da minha palestra e acabou também sendo o nome do canal que eu tenho no YouTube. Perfeito. De entrevistas. Né? Porque eu entendi que teria que ser feita uma reinvenção. Então, o envelhecimento, para mim, ele passa assim... Existe essa fase da vida, certo? A gente envelhece. É difícil de suportar, eu acho que isso é importante. Ai, tá, não é fácil. É muito difícil de suportar o envelhecimento. E para suportar tudo isso, eu reinventei a minha vida. Tudo. Fiz curso de palhaçaria. Tudo que eu podia botar para fora, entendeu? Eu coloquei. Então, e a pandemia me ajudou nisso. Porque eu fui fazer tudo que era curso que eu podia fazer. De scrapbook a tudo que eu pudesse mexer com as mãos. Scrapbook? Scrapbook é colagem. Ah, que legal. Tu trabalha com colagem, Com imagens vai montando. antigas, fotografias. E tu vai criando. E tu vai criando um painel. Tu pode criar um painel, tu pode criar um álbum. É um álbum, é uma contar uma história técnica ali. de memória. Muito legal. Memória mais colagem. É exatamente isso. É muito bonito. E eu comecei a fazer esse monte de coisa. Então, eu acho que... E até, assim, só para pegar um pouquinho da reinvenção, né? Eu fui atrás de uma técnica japonesa que ela é também, assim, alguns chamam de filosofia, mas ela é o Kintsugi. Kintsugi é uma técnica que vocês já devem ter ouvido falar, que quando quebra um prato, quebra uma obra, né, uma cerâmica, eles colam de novo ela com fios de ouro. E ela vira uma nova obra com os fios de ouro. E uma obra única. Porque os cacos são quebrados não de qualquer jeito, né? Cada pessoa... Não, nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual. Perfeito. Antes era igual, mas agora não é mais igual. Então, eu fui muito em cima disso. Se eu tiver que reinventar a minha vida, eu vou ter que juntar todos os cacos da minha vida com todas as cicatrizes que eu tenho. E vou ter que suportar desta forma. Existe uma beleza nesse processo, né? E agora a Alice falou uma coisa muito importante. Eu lembro que uma tia minha, numa conversa dessas, assim, de envelhecer, o que a gente está fazendo, como é que a gente está se preparando, enfim, entre as mulheres da família, e ela bateu na mesa e disse: envelhecer é uma merda. Parem Óbvio com que é. isso de achar de dizer que é lindo, que é. Não, realmente, é experiência, realmente a gente perde alguns filtros que não precisa mais, realmente, porque a gente não dá mais importância, desculpem, para alguns filtros. Mas envelhecer é uma merda, o corpo não responde, a tua cabeça tá a mil, mas, né?
Quando tu levanta, tem que reencaixar todos os ossos. Só que dá uma coisa meio crocante no corpo. Só assim, que né? isso não impede, né? Que aí vem o que a gente vai continuar falando aqui. Isso não pode ser barreira. Não, como diz a música, isso não impede que eu exista. Exatamente. Né? Então, assim, eu ainda estou aqui, entendeu? Eu ainda estou aqui. E eu estou aqui com este formato. Só que isso é importante porque as pessoas, assim, entram nessa do pé na pantufa, tu tá entendendo? E que é algo muito que nos chama, a pantufa nos chama, porque nós temos um lado que é aquele lado que meio quer, sabe, desistir. Não é desistir a palavra, mas é... A finitude está mais perto, Fátima. mas tipo assim, A me dei um finitude tempo. está mais perto. O meu pai sempre diz uma frase muito parecida com o que tu disse, Alice. Eu tenho mais passado do que futuro. Mas foi o que eu falei. É isso, Foi tem mais pra trás. Foi o que eu comecei a falar. Eu tenho menos tempo para frente. Do que eu já Só que tive. esse menos tempo para frente, ele é qualificado de sabedoria e experiência. Então, isso o que eu não entendo dentro da nossa sociedade capitalista é exatamente isso. É a falta da intergeracionalidade dentro das empresas. Falam, mas não atuam. Não atuam. Não atuam. Eu lembro muito que isso que a Fátima diz, né? A gente é muito sedutor. A pantufa é muito sedutora. Muito sedutora, né? é bom. Porque a gente começa nesse ritmo e a gente vai e não para, enfim. E agora, falando disso, da pantufa ser sedutora, eu lembro muito que a minha mãe, mais ou menos uns 10 anos atrás, ela dizia que quando ela fosse vó, ela ia se aposentar e ia viver para cuidar dos netos. 10 anos depois, ela tem 3 netos e ela nunca trabalhou tanto quanto ela trabalha hoje em 3 lugares diferentes. E ela tá com 66 anos e extremamente produtiva. Sim, mas não é tem isso, por que não gente. ser. É que se criou uma coisa... Porque isso aí que tu falaste, que é uma sociedade planejada. E tem um filme chamado O Último Azul, que é um filme lindo. E que mostra exatamente isso. Os velhos são levados para um lugar para descansar. Mas escuta... Alguém perguntou se eu quero descansar. E aí, para que os jovens possam continuar trabalhando e não serem usados para cuidar dos velhos. Só que eu acho que o Brasil, né, a pirâmide, ela vai inverter de tal forma que ela vai ficar aqui... O maior número vai ser pessoas com mais de 60 anos. Claro, até porque a qualidade de vida aumentou, a longevidade então a aumentou. expectativa de vida ela é alta. E em 2050 nós vamos ter 9 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Meu Deus. No mercado. Que genial isso. 9 gerações. E o que eu quero te dizer? Vai ter uma catástrofe etária? É isso? É assim, vai virar que nem o Japão? Como é que é no Japão? O Japão é o seguinte, as pessoas velhas, agora eles estão mudando estão um se pouco. suicidando, né? Daí vem o suicídio e o descarte. Aí então as pessoas não têm mais dinheiro e as praças no Japão hoje, que a gente acha que não existe, porque isso não aparece, elas são lotadas de barracas azuis, todas limpinhas que o governo dá para os velhos. Meu Deus. Exatamente assim. Então, o legítimo descarte. Então é um descarte. Então o que eu quero te dizer, aí é aquilo também que eu falo do prazo de validade, tu tá entendendo? É aquela coisa assim, a impressão que dá é que sempre tem alguém, quando nos 40 anos te falaram isso, é alguém com lupa assim que tá olhando assim, vencido. 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 E aquilo vai indo e vai pro carrinho, porque a mercadoria que está chegando ao prazo de validade, ela é descartada e ela vende mais barato. Claro, total. Ok? Claro. Então, se tu for fazer essa analogia, é muito louco isso. E hoje está se falando muito isso. Então, até recente, agora, né? Porque a gente está no carnaval que teve, né? Juliana Paz. Mas como que ela vai desfilar? Com mais de 50 anos. Como é que essa pessoa vai desfilar? Como é que a Solange Couto vai desfilar?
Quem são essas pessoas? Porque tem aquele protótipo, né, do corpo da madrinha de bateria. É uma sociedade onde a gente é só produto, entendeu? Nós não somos mulheres, então, mais ainda. E aí né? a Solange Couto fala um negócio que, assim, a hora que for para parar, quem vai dizer sou eu. Aham. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Quem vai dizer sou eu. O que está se vendo muito é que esse mercado das velhas e velhos, ele é um mercado que cresceu muito. Mas então, Fátima, quero te ouvir sobre isso, porque se a gente parar para pensar em termos de Estão nos olhando por causa disso. Exato, porque as oportunidades, por exemplo, a 60 a mais já se tem a sua formação acadêmica Isso. ou não, mas assim, já existe uma maturidade de vida, já existe uma estabilidade financeira, se a gente falar numa maioria, né? Uma estabilidade financeira e, portanto, uma capacidade de adquirir bens e serviços maior do que a faixa dos 20, dos 40, dos 50. Aos 60 a mais, né, já estão com essa capacidade de decisões, capacidade financeira, capacidade de escolhas muito mais maduras, né? Eu Muito acho mais que a gente convictas. não pode esquecer, tu falou um negócio aí, a desigualdade social. Né? Exatamente. Claro. Porque exato, nós estamos falando de uma classe média, né? Exato. As classes médias em geral. Exatamente. Perfeito. Porque o que está se vendo é que precede um pouco esse mercado, quem segura a base importante econômica desse mercado são as mulheres. As mulheres que hoje estão fazendo já há mais de 5 anos o divórcio grisalho. São mulheres que trabalharam, criaram os filhos, e agora elas não querem mais continuar naqueles casamentos com aquele homem que volta para casa para que essa mulher que andou, a cabeça dela andou, porque as mulheres estão com uma cabeça muito melhor que a dos homens, e ela olha e diz, olha, eu não quero mais esse casamento. E quando eu vou viver? O homem já viveu lá fora, naquele mercado. Ele nunca deixou de viver, Ele né, nunca Fátima? deixou. A mulher, mesmo trabalhando fora, ela acumulava com essa base do cuidado, que é os filhos e a casa. E o que acontece é que as mulheres estão caindo fora, e em grupo de mulheres estão fazendo um monte. Empreendedorismo a partir dos 50 anos, ele é altíssimo. E ele é altíssimo também na periferia, que eu acho super importante. Verdade. Tem cases, a CUFA tem a Expo Favela, que ela organiza, e ela tem cases maravilhosos de empreendedoras aos 50 a mais. Porque ela se dá conta e foram para Paris, gente, mostrar esse empreendedorismo na periferia. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Claro. Que é o sabão, é as máquinas de lavar coletiva. Sabe? Porque a pessoa está ali na periferia e está... O que sobra e o que eu posso fazer de utilização? É que essas mulheres, elas faziam muito o papel de base para os casais jovens que iam trabalhar. E elas cuidavam dos filhos. Netos. Mas que tinham muito cedo mas filhos. isso está mudando um pouco. Exatamente. Essas mulheres estão precisando trabalhar com 60 a mais. Claro. Né? Para poder... As pensões hoje, as aposentadorias não alcançam o consumo, né? Que não pagam mais as vidas. Né? Claro. Então a gente tem... Eu sou velha, mas eu sou velha da onde? Né? Porque na periferia, as velhas têm muito menos acesso ao que eu e a Alice temos. Porque eu adorei o eu e a Alice temos. Elas estão tendo uma crise de identidade aqui já. Tá. E aí nós somos velhas muito privilegiadas. Sim. Nós temos acesso à saúde, nós escolhemos o melhor. A gente passou daquela fase de agora não precisa mais poupar, não é? As crianças já estão prontas e a gente já pode ir para a vida. Então, o que nos resta é realmente recriar a nossa vida, que na verdade a minha, eu acho que tu disse que tu te reinventaste. Eu continuei fazendo, na verdade eu fui atrás de um sonho, criando a Fala Feminina, né? E eu continuei, eu queria ser jornalista e ter a minha coletiva.
Eu queria ter o meu canal, as minhas falas, aquilo que eu tinha aprendido, eu queria conversar com outras mulheres, né? E isso, hoje eu me divido entre a FTCom, que é assessoria de imprensa, mas hoje eu sou uma consultora da minha própria empresa, o Marcelo, meu filho. Muito obrigada, Marcelo, por eu estar aqui. Marcelo, que já esteve aqui, já esteve aí, já foi entrevistado aqui também. E o que nós estamos fazendo hoje é como eu posso fazer melhor como que eu sei, sem que a minha idade pese demais. Porque só mais uma questão. A gente está falando de velhice aos 50, tá? Então tem um monte de influenciadora falando assim, gente, ser velho é maravilhoso. Eu digo, aos 50 e aos 60, eu também achava. Mas com o tempo, por mais capacidade de compra que tu tenha, a conta vem, a vida vem. Né? Nós temos outros momentos, outras necessidades que são bem maiores, né? O que eu acho, assim, só pegando... Daqui a pouco a gente te deixa fazer perguntas. Se tu quiser. Não, quando fala, assim, também na periferia, né? Eu acho que tem essa parte da ancestralidade, né? Também dos povos originários. Sim. E que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que por muito tempo isso era invisível. Invisível. Né? Então, hoje... Excelente. Então, tem esses saberes têm que ser valorizados. Né? Então, tem na religiões de matriz africana, onde os griots são super importantes, entendeu? E o que são os griots? As cabeças. Os chefes. Os chefes. Os líderes. Eles são os líderes de pensamento. Então, que é exatamente o que passa de geração em geração. O conhecimento. O conhecimento. Então, por isso que quando eu falo na intergeracionalidade, que eu acho que a intergeracionalidade ela é também um não-autoritarismo, entendeu? Porque no momento que tu faz o tudo junto e misturado, tu trabalha com essa potencialidade. E que hoje se sabe que quanto mais intergeracionalidade, as equipes menos homogêneas, no caso, né? Elas te dão mais riqueza, mais inspiração, mais criatividade, sabe? É mais tudo dentro de uma equipe. Eu queria pegar, eu até fico bem orgulhosa, né? Porque a gente falando sobre isso e eu pensando, não, mas na minha equipe eu tenho gente de 60, de 40, de 30 e de 20, né? Tem pra todos os gostos. Tá ótimo. Mas eu queria pegar esse gancho da Alice sobre etarismo, que infelizmente é uma realidade. A gente fez, inclusive, um episódio uma vez falando sobre velho é o preconceito, né? Numa pesquisa que fizemos, enfim. Esse etarismo, ele surge para vocês de forma sutil, de forma silenciosa ou não? Ele veio de forma escancarada? Como é que é essa experiência de vocês? Porque a Fátima sofre etarismo com 40 anos, gente, eu tô apavorada, né? Como é que entra pra vocês isso? A gente se faz. E assim, só lembrando, tá, gente, assim, lembrando a nossa audiência, eu sempre gosto de fazer essa observação. O etarismo, ele é o preconceito em relação à idade. Ele não é o preconceito com os velhos, com os experientes, com os... Não. Isso também acontece com os muito jovens. Mas é evidente que quando a gente fala em preconceito e etarismo, a gente está falando de uma maioria esmagadora de preconceito quando se fala dos 60 mais. E ele é um viés inconsciente. Inconsciente. Ele faz parte do piloto automático do cérebro. Enxergou e disse, o que essa velha tá fazendo aqui? Que a gente não... ele é silencioso. Exatamente. Então, assim, há um olhar que esquadrinha, né? Esse imaginário coletivo. Exatamente. Ó, essa mulher é feia, essa mulher é gorda, essa mulher é velha. Principalmente com as mulheres. Principalmente. Né? Eu acho que, assim, chegou um homem com uma idade mais avançada e chegou uma elegante. velha. Não, tanto ele é charmoso. que as mulheres assumiram os cabelos brancos muito mais tarde que os homens. Muito mais. E a pandemia foi um pouco... Aconteceu isso, assim. Não podia, né? Graças a Deus. Porque né, hoje eu só tenho a minha franja pretinha aqui.
que eu achei que eu ia ficar um pouco melhor. Mas aqui é natural. Sim. Aqui é o grisalho natural. É um degradê natural. É um degradê natural. Maravilhosa. Mas é isso, né? Assim, para os homens sempre, como é que tu falou, assim, ele está mais... Eles são charmosos. Eles são charmosos. Exatamente. Né? Não, tu pega um Uber. É. Eu adoro, eu sou entrevistadora de Uber. Eu tenho cada história. Não, tu tá copiando, eu faço isso também. Sabe que quando eu tava na faculdade, eu tinha o sonho de fazer um documentário sobre vida de taxista. Porque na época não tinha Uber, né? Sim. Eu facilmente transferiria Tem isso aquele pra Uber. nosso, tem um motorista, O né, que tem Diário de um livros, Uber, né? que é taxidrama. Taxidrama, isso também. Ai, eu adoro aquele cara. Tu chega para um motorista... Eu até fiz um vídeo, eu faço vários reels com as viagens de Uber. E aí, um dia eu cheguei, tinha um homem com uma barriga que passava O volante. E aí ele dirigindo, e aí eu disse, bom, descobri que ele disse, a minha mulher está muito velha. Eu disse, é mesmo? Mas que idade tem a sua mulher? Ah, a minha mulher tem 60. Eu disse, mas o senhor tem quanto? Eu tenho quase 70, mas eu não aparento. E eu pensei, da onde? Mas da onde que essa criatura tirou? Eu disse, não. Ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Eles não se... Então, tu vê às vezes eu tô na minha Eles janela e vejo o pessoal caminhando assim numa praça lá perto de casa. Os homens sem camisa, com os barrigão, com umas tetas caídas. Mas aí aí também, ó, tu tá com preconceito contra ele. Não, aí nós temos que ter preconceito, porque eles têm contra nós. Mas daí eles podem. Não, aí é na mesma moeda, Não. Meninas. Como é que é? Olho por olho. Olho por olho, dente por dente. Meninas, o que é... Vamos falar da parte boa também, né? Não tem só... Não, mas eu acho que a gente... Tá ótimo. Estar aqui e ser convidada por Já ti... é a parte boa. É a melhor parte da vida. Precisa de tudo. Pra falar sobre isso, É a melhor parte da né? vida, o que significa que somos visíveis no mercado. Com certeza, gente. Senão a gente não seria convidada. Eu quero saber de vocês o que essa experiência, o que esse envelhecimento trouxe que só o tempo traria. Eu acho que é a Olha, sabedoria, silêncio, né, né? gente? A sabedoria. Aquela vontade de cometer assassinatos, ela já fica muito mais tranquila. Não, eu acho que a sabedoria... Você não tem mais medo de perder o réu primário, Fátima? Eu acho assim que ela traz uma experiência... eu hoje sou mais tolerante, eu sou mais resiliente, porque a minha linha do tempo, ela já teve um monte de coisa. E várias gravidades. Várias gravidades, desde o meu nascimento até agora. Que eu não vou falar aqui. Certo? Mas manda por e-mail. Manda por e-mail. Não, então, Boa. sabe, tu vai ficando assim, tipo, tá, aconteceu isso. Aí, vamos dizer, uma pessoa mais jovem, ai, que inferno, entendeu? Tu assim, tá. Ok, porque a saúde é o fundamental. Estar vivo, ser valorizado, tu poder inspirar pessoas, tu poder trabalhar fazer mentoria para os outros, isso te dá uma satisfação absurda. Estar aqui contigo hoje me dá uma satisfação, porque eu sei que tem alguém lá do outro lado que pode achar, porra, se ela fez isso, eu também posso, entendeu? Ou quando tu tá numa palestra, ou tô entrevistando alguém e aquela pessoa diz alguma coisa, sabe? As pessoas, Zorávia Betiola, 90 anos, sabe? Esther Gross, que vai fazer 90 anos agora. E são pessoas ativas no mercado. Eu falei com a Esther ontem. A Esther é inacreditável. Ativas no mercado, entendeu? Uma mulher com uma cabeça. E ela continua alfabetizando lá no Morro da Cruz, entendeu? Exatamente. Então, e agora está ensinando professores na URGS a didática, velha didática. Então eu acho que isso, assim, é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende, mas cara, a gente leva cada laço. Por exemplo? Assim, a gente tava falando, laço que eu te digo no sentido, aos 60 anos, por exemplo, eu dei de cara com um etarismo, assim, que me convidaram para um emprego e tal, uma função que era a mesma que eu exercia aqui em Porto Alegre, em São Paulo, entrevista, tudo, passei por 400 pessoas, Red Hunter,
Aí passou 10 dias, já tava de mala e cuia, né? Já tá... Aí ela me ligou e disse, ela fez uma teleconferência comigo, né? Sim. Que era teleconferência. E disse, olha, quando ela falou, olha... Deu. Tu já entendeu? Já entendi. Eu já respondi, né? Eu falei assim, o que é? Não vai dar. Ela falou, não, é que eles preferiram uma pessoa mais jovem. Nossa. E eu falei, como assim mais jovem? Não, é porque, assim, ó, tu tem 60 anos. Ai, tu tinha 60. Meu Deus. Tu tem 60 anos. Então, assim, é que, assim, eu não tinha se dado conta que tu tinha 60 anos. Eu, como não tinha se dado conta? Como é que... Eu posso ser velha, mas você tem problema de cognição. Então, se tu não te deu conta... Que bom que tu não me aceitou, entendeu? Meu Deus! E aí ela disse claramente que a diretoria tinha preferido uma pessoa mais jovem. Gente, e eu quero dizer, ali, naquele momento, assim, eu senti, sabe assim, o laço do etarismo. Total. É assim, é tipo assim... Escancarado. Bateu o chicote. Ela É um selo, né? É um selo. Carimbo. Ela é velha. Com o tempo também de mercado e com todas essas experiências que vocês adquiriram, que é isso, né? O que o tempo traz? Sabedoria, traz maturidade, traz mais tranquilidade e também traz um poder de escolha, né? E quando a gente fala isso de mercado de trabalho, por exemplo, escolher, reinventar a sua trajetória, realizar um sonho, enfim. O que mudou para vocês em termos de mercado de trabalho, em termos de atuação, de produtividade, desses 60 a mais, o que muda para vocês em termos em termos laborais? A capacidade de realizar. Isso, perfeito. Olha, para mim não mudou muita coisa. Não vou dizer nada. É que assim, eu acho que o corpo da mulher, ele é um corpo que ele pesa mais do que um corpo masculino. Por uma questão dos ciclos naturais da mulher. Nós temos menopausa. Não, a gente tem menopausa, menstruação, a gente tem menopausa, menstruação, a gente tem filho. Tudo hormônios, é verdade. Então, assim, o corpo da mulher, eu digo que ele é um território ocupado pelos outros, né? Então, e é um corpo que ele é usado, é um corpo usado pela sociedade, né? Tu põe gente no mundo, tu trabalha, tu... Cuida dos outros. Tu cuida dos outros. Ele é um corpo explorado, né? É um corpo explorado. Então, ele é e abusado e morto, né? Também. Mas, quando as mulheres chegam na nossa idade, minha idade da Alice bem mais jovem que eu, a gente... Um ano, só para você saber, eu faço 72 em abril. Não, mas eu sou muito mais velha que ela, e ela não vai dizer a minha idade. Assim, o que acontece é que as mulheres têm um uso do corpo muito mais intenso. Tá? E aí, a tendência a gente cansar mais... Eu tô falando de cansar, eu não cansei, tá? Tanto eu não cansei que o meu corpo, ele não estava mais acompanhando. Eu caí esses dias. Então, assim, quando eu caí, eu vi... Deu. Agora eu vou ter que, como se dizia em Santa Maria, adibreia, o alto, né? E ver o que tu vai fazer com isso. E o que eu estou fazendo agora é tentando entender quais são os meus limites dentro daquilo que... Só para completar, né, Fátima? Caiu e teve lesão, fratura, né? Fraturas gravíssimas. Eu passei por uma cirurgia de mais de 3 horas. Meu Deus. Eu fraturei a tíbia, a fíbula, que eu não sabia que existia, e os maléolos, que são o fundamento do tornozelo. E eu não caí, eu escorreguei. Nossa. E aí foi quebrando. O que eu quero dizer com isso é que eu jamais esperaria uma coisa assim, mas, segundo a Fernanda Carvalho Leite, a gente, com o tempo, tem uma atração pelo chão. É verdade. Quando tu vê, tu começa a cair. Tu começa a cair porque tu tem também um desejo inconsciente de parar
e tu não tem preparo para isso. A gente não é preparada também. Hoje, a gente está se exigindo, porque a gente pode, estar atuante no mercado. Né? Mas tudo isso tem um preço. E tem, não sei como é que é para a Alice, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito só, sem família, em Porto Alegre, criei meus filhos praticamente sozinha, fiz empresa, fiz fala feminina, fiz tudo que eu queria fazer, e aí tudo isso vai trazendo marcas para o teu corpo, né? Eu estou ótima, tenho uma ótima saúde, mas uma das coisas que eu não aprendi foi parar. Eu nunca parei. Eu nunca parei nem pra Mas comer. tu não parou também, né? Na verdade, agora. Tu foi parada, né? Eu fui parada. Foi parada. Porque por mim eu Teria seguido. Mas agora não dá mais. Né? Agora é preciso que a gente também entenda que o realizar, está sempre fazendo, é algo que não combina muito com a nossa natureza. Porque nós vivemos numa sociedade que tu tem que fazer, tu tem que realizar, tu tem que botar de pé. E para a mulher, o sucesso e o topo é diferente do que é para os homens. Esse topo é uma invenção masculina que nos fizeram com que a mulher fosse fazendo todo esse trabalho e ainda desvalorizando sempre a mulher. A mulher sempre está se colocando... Aliás, você sabia, segundo um estudo de Oxford, que as CEOs de grandes organizações deram entrevista e disseram que elas não se sentiam suficientemente capazes. Síndrome da impostora. Síndrome da impostora. Mas o síndrome da impostora que nos acompanha. É um produto, nós não temos culpa. Tudo isso é criado para nos transformar em pessoas incapazes. E gente incapaz serve melhor. Gente que se sente incapaz está sempre dando. Claro, serve a manipulação alheia é muito mais fácil. Né? Por isso que eu acho que a gente, assim, a minha batalha hoje é exatamente inspirar as pessoas e as empresas, principalmente as empresas, a colocar as pessoas dentro das empresas com essa faixa aí de diversas gerações, porque para ter essa química importante. E tá conseguindo? Não, eu tenho um dado aqui, ó, que, por exemplo, em 24, uma pesquisa da Harvard mostrou que equipes intergeracionais têm 19% mais produtividade e 30% em desempenho. Uau. Criatividade e inovação do que equipes homogêneas em idade. Uma pesquisa feita aqui no Brasil mostra que 80% das empresas acham que, não ao etarismo. Só que essas mesmas empresas não contratam pessoas com mais de 50 anos. Esse é o chamado greenwashing. Entende? Né? Então, essa história. Só que, por exemplo, eu acho que é preciso a gente saber viver também. Porque eu acho que a vitimização é uma coisa muito fácil de acontecer. Certo? Porque eu posso chegar aqui e dizer assim, eu sou viúva, eu estou no meu 2º câncer de tratamento, certo? E começar a fazer uma trilha aqui também de coisa. Mas a gente é maior que isso, Isso é uma parte. Isso é uma parte da minha vida. É uma versão minha. É uma versão minha. E o que acontece? Essa coisa da reinvenção, ela é possível por quê? Porque tem um estudioso, o Cattell, que ele diz que a gente tem 2 inteligências, a fluida e a cristalizada. A fluida é a inteligência dos jovens. É a inteligência que a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo. E depois, essa inteligência fluida cai. Aos 50 anos, ela cai mesmo. Mas entra a cristalizada, que é a sabedoria. E aí tem um outro estudo agora que diz que o pico do negócio é aos 50 e 60 anos. Porque dá essa... Sabe assim, ó, é a junção da cristalizada e da fluida. Uma cai, a outra entra e dá um...
E aí a gente fica pensando, que idade tem a Tatiana Sampaio? A Tatiana... Nossa, maravilhosa. Sampaio, cientista? É, maravilhosa. Que tá botando as pessoas 60 paraplégicas anos, eu acho. em pé, 59. Olha, só que maravilhoso. Entende? Então, é o auge. É o auge. Tudo que tu aprendeu... Tudo que tu aprendeu. E aí tu vai descartar essa pesquisadora? Claro que não. Porque aos 50 anos alguém deve ter dito assim, será que ela vai fazer alguma coisa? Será que vale a gente dar dinheiro para essa pesquisa que ela está fazendo? Então, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Mas eu acho que a gente só consegue ter essa esperança inspirando outras pessoas. E vindo aqui falar e mostrar. E ir lá na empresa e dizer, vem cá, como é que tá a tua pirâmide aí, meu amigo? Etária. Como é que tá a tua pirâmide? Eu gosto muito, eu falo muito isso. Juntas somos mais fortes, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E esse inspirar e esse uma mulher puxa a outra. Eu falo mais na questão das mulheres, quando a gente tá falando, é mais cruel pra gente. E né? a outra coisa, tu falou em tecnologia também, né? Aqui do mercado. Bom, gente, a gente não precisa aprender tudo, né? Claro. Entende? A gente não precisa aprender tudo. Tem aqui, ó, tem várias faixas etárias. Tu pode contratar alguém para fazer aquilo, ou na empresa a pessoa trabalha com aquilo, o outro. Daí perguntaram. Tipo, tu tá usando inteligência artificial? É muito difícil. Óbvio que eu tô usando inteligência. Como por que não usaria? A inteligência artificial é meu novo estagiário. Claro. Perfeito. Certo? Claro. Porque a minha sabedoria, fazendo meus textos, as coisas que eu faço, ela vai continuar. Eu não vou pedir para a inteligência artificial fazer texto para mim. Mas ela vai pesquisar. Esses dados aqui, ela vai pesquisar. Perfeito. Gurias, pra gente finalizar, infelizmente, porque eu passaria horas ouvindo essas mulheres aqui hoje. A gente falou em parar e ser parado, né? Vocês se imaginam parando? Ou, não, eu vou produzir até a hora que o meu corpo sinalizar, ou até a hora que, enfim, é como disse, como a Alice trouxe da Solange de Contorno, a hora que eu decidir parar. Olha, eu vou trabalhar até o estacionamento total da aeronave. Até bugar o sistema por completo. Se bugar tudo, aí deu, né? Aí deu. Aí eu não tenho o que fazer. Não tem por que parar. Não. Quando alguém diz, tu vai te aposentar, eu digo, mas... Eu já sou aposentada pelo INSS. Há o muitos antigo anos. INAMPS. Inêmpis, gente do tempo. Puta que... Quer dizer, não pode dizer palavrão. Ai, pode, agora já falou, tá tranquilo, fica tranquilo. A entrevistadora já falou. Eu falei merda, tá tudo bem. Tu falou merda? Eu falei. Falou. Puta que pariu. Desculpa, gente, desculpa. A gente perde alguns filtros. Olha só, a gente vai continuar, claro. A gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para isso. Exatamente. Então, eu acho que até é importante, eu acho que a gente discutir esses assuntos e também discutir nas empresas, nas famílias, entendeu? Porque também tem que ver como nossos filhos nos veem, como acho bem importante. sabe, como tu falou dos netos, né? Então, os meus filhos sabem, eu nunca disse que eu ia cuidar de neto. Eu sou o plano B quando há necessidade. E sempre me perguntam se eu posso ou não posso. E Porque se eles quer, sabem... E tu sempre pode, né? Não, Não? eu muitas vezes não posso. Ah, tá, mas tu gostaria de poder Não. mais? Não? Porque cansa muito, é uma coisa que me cansa. Claro. Entende? Então, assim, eu quero, elas dormem lá em casa quando dá, então tá tudo certo. O outro mora no Rio, a gente conversa, mas tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer, assim, o parar, para mim, significou quando eu saí como uma executiva do mercado formal. E resolvi fazer o que eu estava querendo. Mas eu me preparei para sair. Eu não fui demitida. Tem uma onda que diz, a Alice foi demitida. Não, não foi demitida. Ela pediu ela sair. Demorou um ano ainda para ela sair. Certo? Então, é um pouco como a Fátima falou. Quando eu senti que não dá mais, sabe, sei eu, probleminha na... Quer? Com o pé?
Entende? Aí a gente pode desacelerar um pouco, né? Mas assim, ó, eu preciso dessa vida de trabalho. Eu preciso dessa certeza. Convivência. Na verdade, a probabilidade de vocês bugarem é muito maior se vocês forem impedidas de fazer o que querem. E assim, ó, eu trabalho com voluntariado também. Porque assim, ó, eu acho que também tem uma hora que tu tem que dar um pouco. Né? Então, retribuir, na verdade, né? Tu tem que retribuir o que tu ganhou. Claro. Então, também trabalho com voluntariado. Legal. Na área de cultura e na área de pesquisa para o câncer. Gente, que não parem as máquinas, que não parem não parem as máquinas, que não parem essas mulheres incríveis, inspiradoras e que nos trazem mais energia, mais vontade de viver e mais certeza de que o tempo é só um detalhe, é só um limitador quase que do imaginário coletivo, né, Fátima? Total. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pelas experiências compartilhadas, pelas opiniões e que a gente possa falar mais, né? Eu falo mercado exatamente para isso, que a gente possa falar feminina também, né? Que a gente possa falar, que a gente possa ouvir essas pessoas que têm tanto para nos ensinar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a nós. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigada pela parceria, pela audiência, pela companhia. Como vocês sabem, aquela nossa cartilha final, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.